A paz seja com todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da mensagem da palavra do Senhor e vamos falar sobre perseguição. Por que somos perseguidos? A palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e 12, que vamos ler agora. A palavra do Senhor nos diz assim: o Paulo falando para Timóteo, ensinando a Timóteo, seu discípulo. Paulo diz assim para ele: observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. Olha o que ele diz, que lindo, né? Ele fala que ele passou, ele fala para Timóteo, ele nos ensina, ele fala: quantas perseguições suportei, Timóteo, contudo, de todas o Senhor me livrou. E continuando, ele fala assim para Timóteo: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Então, a palavra do Senhor nos ensina aqui através do livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, 11 e 12, Paulo falando, ensinando a Timóteo. E hoje a palavra do Senhor quer nos ensinar. Ensinar que, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, serão perseguidas. Ah, mas eu não queria ser perseguido. Ah, eu não queria ser perseguido. Então, a melhor forma, se você não quer ser perseguido, se você não quer ser perseguida, se eu não quero ser perseguido, a melhor forma de não sermos perseguidos na escola, faculdade, trabalho, em qualquer parte do mundo, nesta vida, nesta terra, se você não quer ser perseguido, é somente você ser desobediente. Seja desobediente. Se você não quer ser perseguido, é só você desobedecer a Deus. Porque quem te persegue, quem me persegue, quem nos persegue não é Deus, e sim o diabo, Satanás. Então, se você está reclamando sobre a situação da sua vida, tanta perseguição, talvez você não está entendendo, você fala: meu Deus, mas eu estou lutando para viver uma vida íntegra, uma vida reta diante do Senhor, e tanta perseguição, tanta luta. O Senhor, ele te ensina. Em Mateus capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças, e ali ele fala: bem-aventurados sois vós que sois perseguidos por causa de Cristo. O Senhor fala: seja feliz, seja bem-aventurado, se sinta feliz, porque tudo isso, toda essa perseguição, é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou reclamar desta perseguição, dessa situação. Ao contrário, eu vou celebrar na presença do Senhor que a glória do Senhor será manifestada na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Não tenha medo da oposição, pois esta é a função da oposição: se posicionar contra, impedir. O que diz em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Esta é a função da oposição. Mas o que Jesus diz na parte B? Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. A oposição pode vir como um ladrão para roubar, matar e destruir, mas nós temos um pastor. Se você ler desde o início de João capítulo 10, começa ali o título dizendo: eu sou o pastor. Jesus é o nosso pastor e nós temos um pastor. Nós somos a ovelha do bom pastor. E mesmo que a oposição se levante como um ladrão para roubar, matar e destruir, o Senhor se levanta para defender as suas ovelhas. O diabo pode se levantar, pessoas podem se levantar, mas o Senhor, ele é o nosso pastor e ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não se desespere: ah, mas estou sendo perseguido no meu trabalho. Entenda esta perseguição, entenda
essa perseguição aí na sua cidade, na sua família, na sua vizinhança, até mesmo na sua igreja. Entenda isso, entenda a perseguição na sua faculdade, em tudo que você vai fazer, você vê um posicionamento contra. Entenda isso. É para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Mas para que isso aconteça, você não pode desistir e não fazer ao contrário a palavra de Deus. Você precisa cumprir a palavra de Deus. E o que, quando estamos sendo perseguidos, o que temos que fazer? O que a palavra do Senhor nos ensina? Quando somos perseguidos, o que temos que fazer? Qual é o ensino da palavra para nós? O ensino da palavra do Senhor para nós está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pega sua Bíblia, vamos acompanhar juntos. A palavra do Senhor nos diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 em diante. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos. Olha aqui Paulo novamente. Se tinha alguém que podia ensinar nós sobre perseguição, é Jesus e Paulo, e temos outros também, mas esses é o que nos ensina muito ali através das suas vidas. E diz o quê? Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, entendeu? Somos perseguidos sim, a palavra do Senhor nunca nos enganou dizendo que não seríamos, ao contrário, por causa de Cristo, aqui ó, dizendo aqui no 10, versículo 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, porque a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, porque somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, diz aqui, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, aqui entra o amor, novamente, sempre, o centro da palavra de Deus, sempre será Cristo. Cristo é amor, Jesus é amor. Então, a hora que eu estiver passando por perseguição, eu posso até passar por perseguição, diz aqui, somos perseguidos, mas jamais desamparados. Mas nessa perseguição, eu não estou sendo desamparado. Eu tenho um pastor, eu tenho um Deus, eu tenho Jesus. Então, nessa luta que você está passando, não pense que você está sozinho. Mas precisamos cumprir o propósito, precisamos cumprir a palavra de Deus e não a nossa vontade. A nossa vontade, muitas vezes, quando estamos sendo perseguidos, é querer brigar também, é querer discutir, é querer ali falar ali que, que estamos certos e por que estamos sendo perseguidos. E por que não entendemos tantas perseguições? Muitas vezes estamos no nosso canto, no nosso ali, fazendo a nossa parte, não estamos perseguindo ninguém, estamos fazendo a vontade de Deus, mas vem a perseguição. Por quê? Porque se não queremos ser perseguidos, é só ser desobediente. Então, se estamos lutando para sermos obedientes, sermos santos como Cristo é, termos um coração igual a de Cristo, vamos ser perseguidos. A palavra de Deus nos mostra todo o tempo. Paulo é um grande exemplo para nós. Jesus, então, é um grande exemplo vivo para nós de perseguição, mas mesmo ele amando, ele curando, ele ali fazendo a parte dele como o nosso Rei Salvador. Ele foi muito perseguido até o final, mas ele cumpriu o propósito, e o propósito era, ele sempre falou, para glorificar ao Pai. Então, para você que está sendo perseguido, a orientação de Deus para nós é essa que está em Romanos capítulo 12, do versículo 12 em diante. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só o que você precisa, o que eu preciso quando estamos sendo perseguidos. Alegrai-vos na esperança, porque há uma esperança, nada está perdido.
Sede pacientes na tribulação, seja paciente, não se desespere nessa luta, nessa perseguição, nessa tribulação que você está passando. Perseverar na oração. Eu vou orar, eu não vou brigar, eu vou orar. Eu vou buscar mais a Deus. E se eu buscava antes a Deus, eu vou buscar muito mais. Mas não espere a perseguição chegar para buscar a Deus muito mais. Comece a buscar antes. Você já viu um soldado começar a se preparar para uma batalha, para uma guerra, na hora que o inimigo, que a perseguição está chegando? Ele se prepara antes. Então, eu e você temos que se preparar, e glória a Deus, eu aprendi isso há muito tempo, a me preparar em todo o tempo. O tempo tá bom, tá ruim, vamos todo o tempo buscar ao Senhor, orai sem cessar, como diz a palavra do Senhor. E continuando, diz assim no 13: cooperai com os santos nas suas necessidades, coopere com os próximos, coopere, praticai a hospitalidade. O seu amor com o próximo, ajude, socorre o próximo, ame e abençoai os que vos perseguem. Olha aqui o segredo. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não os amaldiçoai. Esta é a palavra de Deus. Se queremos viver no caminho que é a verdade e a vida que é Jesus, nós temos que fazer renúncias. Nós temos que carregar a nossa cruz. E dói. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós queremos a nossa vontade, o nosso querer. Nós queremos do nosso jeito. Mas a vida com Cristo não é do nosso jeito, é do jeito do Pai, é do jeito de Deus. Mas muitas vezes queremos ser meninos inconstantes, meninos na fé, muita infantilidade, falta de maturidade. E queremos do nosso jeito, e queremos brigar e discutir com Deus, não aceitando a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, ela dói, mas ela é perfeita. Então, se você e eu queremos ser verdadeiros cristãos, viver uma vida de verdade, não uma vida de falsidade, de mentira, de engano com o Senhor, porque olha o que diz em Romanos 8, aqui que a gente está lendo, mas antes, no 9, olha, diz: o amor seja sem qualquer fingimento. Então, se a gente quer viver uma vida verdadeiramente com Cristo, se a gente quer que os propósitos de Deus se cumpram, se a gente quer morar na glória de Deus, viver com Deus, nós temos o quê? O amor seja sem qualquer fingimento. Nós temos que ter uma vida reta e íntegra. Nós temos que lutar contra os nossos sentimentos carnais. Nós não podemos odiar, e se for odiar, olha o que a Bíblia fala, Romanos 8, capítulo 9, o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Se você for odiar, não odeie as pessoas, odeie o mal, odeie o pecado. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo assim, o pecado é bom, o pecado é bom. O pecado não é bom, não se engane você que está ouvindo essa mensagem, passe para frente, passe para seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para os seus filhos, passe essa mensagem para frente. O pecado nunca foi bom e nunca será bom, porque se o pecado é bom, por que então saiu do mundo? Fica lá no mundo. Se o pecado é bom, vai lá se lambuzar. O pecado não é bom, o pecado ele mata, ele rouba, ele destrói. O pecado, ele tira a paz, ele tira a alegria de viver. O pecado pode ser momentaneamente, em segundos ali, fingir para você que ele é bom, mas ele estraga um segundo que você tem ali de prazer e paz. Não é a verdadeira paz e alegria que o Senhor tem para nós. Então o pecado nunca foi bom e nunca será bom, entenda isso. Se o pecado fosse bom, então não precisava Jesus ter morrido na cruz. Se o pecado fosse bom, nunca precisaríamos então estar buscando a Deus. Ficaríamos no pecado, mas o pecado é que trouxe a morte. O pecado que trouxe a destruição. O pecado, então vamos parar de pecar, vamos viver uma vida de verdade com Deus. Lute contra o pecado, lute contra o pecado que quer dominar a sua vida e a minha, e vamos amar
o amor seja sem qualquer fingimento. Não pode ter fingimento, tem que ser verdadeiro, tem que amar verdadeiramente. E só consegue amar verdadeiramente quem está em Cristo. Só vou conseguir amar o meu próximo, principalmente aquele que me persegue, aquele que quer o meu mal, se eu estiver em Cristo. Senão eu não consigo. Nós, como seres humanos, não conseguimos amar nem nós mesmos sem Jesus. É verdade. Mas a palavra do Senhor nos ensina que abençoar, você só vai conseguir abençoar os que vos perseguem se você estiver em Cristo. E por isso que eu te convido a estar em Cristo neste momento. E aqui a Bíblia, ela fala o quê? Abençoai e não os amaldiçoai. Então, o que eu vou fazer no momento da perseguição? Esse é o segredo. Esse é o segredo e por isso que muitos perdem. Por isso que muitos cristãos perecem, morrem no meio do caminho, porque não querem aceitar esta verdade. Não querem viver e pôr em prática esta palavra. E é necessário no momento da perseguição que você estiver passando na sua escola, na sua faculdade, o momento que você estiver passando essa perseguição na sua igreja, o momento que você estiver passando essa perseguição na sua vizinhança, com o seu vizinho, o momento que você estiver passando essa perseguição com um familiar seu ou no seu trabalho, o que eu tenho que fazer? A palavra do Senhor acaba de nos dizer. Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai o que vos persegue. Eu vou abençoar. E diz o quê? Vírgula, novamente fala o quê? Abençoai, hein? Abençoai. E não os amaldiçoai. Não é para amaldiçoar. E no momento que o ser humano está passando, e aqui falamos de cristão, você que é cristão e está ouvindo essa mensagem, é para você, é para mim essa mensagem. O Senhor está orientando, está corrigindo nós. No momento que estivermos passando perseguição, não é para amaldiçoar, e sim abençoar. Mas isso para o mundo é loucura. Mas entenda uma coisa, vem aqui comigo. Você não é do mundo. Você não pertence a este mundo. Você é de Deus, não é? Não é isso que nós assumimos todos os dias? Dizendo, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor. Eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Ele é exclusivo. Somente Ele é o meu Deus, o meu Redentor. Então, se Ele é o seu Deus realmente, aquele que ouve a minha palavra e as cumpre, esse é o meu filho. A palavra do Senhor nos diz. Então, a palavra do Senhor diz aqui em Mateus 7, 24. Diz assim, assim todos aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus e ouve muitas vezes, não é a primeira vez que você está ouvindo a palavra, e você colocar em prática, tanto essa que você ouve agora, neste momento, e eu também ouço do Senhor esta mensagem, e eu colocar em prática, seremos comparados a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então não seja como os insensatos. Ouça a palavra do Senhor e as coloque em prática. Eu vou fazer o quê? Eu não vou amaldiçoar. Eu não vou esperar o mal. Eu vou abençoar. A palavra de Deus diz bem claro, mas isso é ser bobo para o mundo. O mundo pensa assim, mas Deus não pensa assim. Mas Deus não pensa assim. Deus não age desta maneira. E quando praticamos a palavra do Senhor, ouvimos e colocamos em prática, o mais beneficiado somos nós. Os mais abençoados somos nós. Ah, mas aquela pessoa, ela está me perseguindo, ela está querendo me destruir. Se posicione. Temos que se posicionar, não temos que abaixar a cabeça e deixar pisar em cima, não. Não é isso que Deus nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina. Mas também Ele não diz para a gente sair batendo, brigando, discutindo. E sim abençoando. E continuando, a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, os que pranteiam. Então esta é a mensagem do Senhor para nós. No momento que estiver alguém chorando, sofrendo, eu vou chorar com ela.
No momento que estiver alguém feliz, eu vou fazer o quê? Eu vou me alegrar com esta pessoa. Felicidade incomoda, incomoda. Seja o oposto do mundo. Faça como a Bíblia nos ensina. Se alegre com os que se alegram. Celebre a conquista do seu próximo. Por que as perseguições têm aumentado tanto? Por causa que este versículo de Romanos capítulo 12, versículo 15, não está sendo cumprido por nós cristãos, no meio dos cristãos. Eu não estou dizendo aqui do mundo, porque o mundo já está em trevas. O mundo não tem amor. Só vai amar quem está em Cristo Jesus. Se estiver na luz como Cristo na luz está, então ali nós vamos ter vida. E vida em abundância, viu? Pode ter certeza. Mas não podemos andar em trevas. Quando não praticamos a palavra de Deus, andamos em trevas. Então não se engane, não engane, não deixe o seu coração te enganar. Fala, não, eu não preciso amar. Eu não preciso amar. Aquela pessoa me feriu. Sim, ela feriu. Ela machucou. Mas eu vou liberar o perdão e eu vou fazer o que a palavra do Senhor me ensina. Se ela diz para me amar, para me abençoar os que me perseguem, ela não está falando que é para você conviver. Aonde que você leu aqui? Conviva com aqueles que vos perseguem. Não está dizendo isso. Está dizendo para você orar, para você abençoar e não amaldiçoar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou abençoar. E quando não conseguimos se alegrar com a vitória do outro, é porque na verdade achamos que esta alegria deveria ser nossa e não a do outro, e muitas vezes não aceitamos. E aí entra a inveja, aí entra a perseguição, porque a pessoa ela não aceita, a outra pessoa já está à frente dela. Não podemos ser assim, nós temos que celebrar. Celebre a vitória do seu próximo, mesmo pequena que seja, mas celebre. Certa vez uma pessoa ela me ligou e ela me disse, Gisele, eu quero comprar uma geladeira. Talvez essa pessoa até esteja assistindo essa mensagem. Que Deus abençoe, que a sua geladeira seja sempre farta. De todos vocês, a minha e a sua. Sejam muito abençoados, todos nós por Deus. E essa pessoa, ela caiu num golpe, comprou a geladeira e a geladeira não chegou. Triste. E eu fiquei triste com essa pessoa, chorei com ela. Orei e pedi para Deus ajudar e providenciar ali o sonho daquele casal. E no momento ali certo, Deus abençoou aquele casal. E eles me ligaram muito felizes e disseram, Gisele, compramos a nossa geladeira do jeito que a gente queria, até mais, melhor do que a gente queria. Deus nos abençoou e conseguimos comprar e ela já está aqui em casa. E ali o que eu fiz? Eu me alegrei, eu fiz festa no telefone com aquela família, porque é uma conquista dela, para ela aquilo era muito importante, se era importante para ela, era importante para mim, porque se é importante para ela e Deus deu, é porque também para Deus é importante, somos importantes para Deus, entendeu? Celebre a vitória do seu próximo. Certa vez, quando eu tenho já esse testemunho, essa mensagem aqui abaixo no canal, e certa vez eu havia perdido o meu primeiro filho, com 37 ali semanas já de gestação, já no final da gestação. E foi muito difícil. E naquele tempo foi o tempo de mais grávidas ali na minha igreja. Tanta grávida. E sabe o que eu fiz? Eu celebrei cada nascimento. Eu me alegrei. Eu dizia, sabe o que no meu coração? Eu fui em todos os chás de bebês. Eu fui em todos e fui com o coração alegre, porque eu sabia, o meu primeiro filho, Maicon Júnior, o nome dele. Eu entreguei para Deus, devolvi para Deus. E eu sabia que na hora certa a minha bênção, a minha herança ia chegar e Deus me daria um outro presente, uma outra herança.
Então, enquanto a minha herança, o meu presente, a minha alegria, o meu riso não chegava, eu ria com o riso do meu próximo. Então eu ia, se alegrava e eu olhava assim algumas pessoas não entendendo, porque por mundo ou por outras pessoas isso é loucura, né? A pessoa quando não está em Jesus, ela não consegue entender. Mas eu entendia, porque eu estava em paz, o meu coração estava bem, porque Jesus estava aqui dentro e está aqui dentro do meu coração e é Ele que me ajuda e me sustenta na hora das provações e das lutas. E eu fui. E tem gente, eu sei que está ouvindo essa mensagem e sabe que eu estava lá, eles estavam também. E ali eu me alegrava, ali eu sorria, carregava até os bebês no colo, ali um pouquinho, porque eu amo bebê. Se eu pudesse, eu tinha mais de 10 filhos, mas Deus quis me dar 2 e glória a Deus, Deus me deu 4. 2 está no céu e 2 Deus permitiu eu cuidar, e eu preciso cuidar com todo o meu coração, ensinar no caminho, com todo amor a eles, e eu tenho me empenhado. Não tem sido fácil, porque não é fácil ser pai e mãe, você que é pai e mãe sabe. Mas é a melhor coisa, é o melhor presente depois de Jesus, a salvação. É o maior presente que Jesus nos deu, por isso que ele nos chama de herança. Os filhos são herança do Senhor. Ah, filho nos ensina tanto. E eu me alegrava, mesmo ainda a minha hora não chegou. E quando a minha hora chegou, eu me alegrei muito, 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 muito. E todos os dias eu me alegro, eu agradeço a Deus. Então seja grato, celebre. Não chegou ainda a sua vez, mas não fica triste não, vai chegar. Vai chegar a sua hora, vai chegar. Mas enquanto não chega a sua vez, celebre a vitória do seu próximo. Celebre. E quando você celebrar, quando você celebra, a perseguição diminui. Ah, mas eu estou celebrando, mas estou sendo perseguido. Mas vamos ser perseguido. A Bíblia fala que sempre, não vai terminar. Enquanto Jesus não voltar, vamos ser perseguidos por causa de Cristo, o amor de Cristo em nós. A luz e as trevas não combinam, então vamos ser, vai incomodar, a felicidade incomoda. Então, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte, eu não vou perseguir. Eu vou amar, eu vou abençoar, eu vou celebrar a vitória que o Senhor está derramando sobre o meu próximo, e eu não vou invejar. Eu vou saber que o meu lugar é fazer a vontade de Deus. O meu lugar é ser o oposto do mundo, o oposto das trevas. O meu lugar é obedecer as palavras, o mandamento do Senhor, a ordem que o Senhor nos dá. E celebre em vida. Não espere a pessoa morrer para celebrar, como que eu posso dizer? Para honrar ali a imagem daquela pessoa, para mostrar o quanto que ela é importante para você. Não espere aquela pessoa morrer para escrever no Face, para pôr em canais, para dizer para todo mundo, para escrever até numa lápide. Fala em vida, porque quando a pessoa morre, ela não sabe. Então seja verdadeiro, o amor seja não fingido. Então vamos amar agora, em vida. Não espere ninguém morrer para falar, nossa, eu gostava tanto daquela pessoa, ela era tão legal. Mas você disse para ela, nossa, eu admirava aquela pessoa. Não, fala em vida. Ah, eu disse uma vez, não, mas fala toda vez que você vê. Olha, eu te admiro. Olha, você é importante para mim. Não espere, celebre em vida, para que aquela pessoa saiba que ela é amada. Faça isso, faça a vontade de Deus, você vai ver uma grande diferença, uma grande mudança na sua vida, na sua história. Pois é isso que está precisando o mundo, de pessoas que amem. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas fala de muito, não de todos. Porque o meu e o seu não pode se esfriar. Ao contrário, se estamos em Cristo, ele vai aumentar. E ele vai nos ajudar a amar ali o nosso inimigo, a amar aquele que nos persegue. Então temos o quê? Que começar a glorificar a Deus pelas conquistas do nosso próximo. Celebre, fala, o meu não chegou ainda, mas glória a Deus. Porque Deus já está movendo as bênçãos ali na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida do meu amigo, da minha amiga, na vida do meu familiar. Glória a Deus, celebre, vamos celebrar.
as conquistas e estamos sendo perseguidos, Deus não nos deixará desamparado, é promessa. Deus está contigo. Esta mensagem, esse canal, eu comecei o ano passado. Quando tudo se fechou, o Senhor falou, Gisele, vai lá e comece a gravar mensagens. Porque há muitas vidas que necessitam e eu quero usar a sua vida. E eu disse, Pai, meu Deus. Fiquei morrendo de medo. Quem sabe, quem prega aí, quem evangeliza, sabe que não é fácil. A gente sente medo. Mas a gente tem que saber que não é na nossa força, é o Senhor que direciona, então vai dar tudo certo. Ele que vai dar a palavra, a mensagem, e a gente só vai obedecer. E aí eu gravei uma mensagem, e no tempo das eleições do ano passado, para votar para prefeito, né? O Senhor me chamou, eu estava fazendo almoço. Meu esposo nesse dia estava trabalhando ali na escola, né? Como mesário. E eu estava fazendo almoço para ele. Eu parei tudo e ele já ia chegar. Mas eu ouvi a voz de Deus sendo bem clara e nítida para mim naquele momento. O Senhor me chamou e falou assim: vai começar, já está tendo uma perseguição, mas vai começar uma perseguição muito mais forte contra a sua vida. E por isso eu não quero que você pare de pregar. Eu te levantei, eu tenho um propósito na sua vida e ninguém pode parar. E aí Deus me disse assim: vai ser tirado coisas de você. Vai ser tirado títulos. E o que são títulos? E Deus falou assim: vão fechar portas para você. Mas aqui ninguém pode te impedir de pregar e louvar o meu nome. Então, por isso, esse é o propósito do canal, Deus falou. Porque vão te impedir de estar subindo num altar da minha casa. E eu falei, e o Senhor vai permitir? Olha eu aqui falando para Deus. E o Senhor vai permitir? E o Senhor falou assim para mim, vou, Gisele, porque é necessário. Eu quero ensinar a muita gente o que é ser um verdadeiro cristão. E eu falei, será que eu me adequado a isso, Senhor? Será que eu consigo ter um coração igual ao teu? Será que eu consigo cumprir o seu chamado, o seu propósito? Será que eu vou dar conta? E Deus falou assim, não, você não vai dar conta nunca. Eu falei, então, Senhor. O Senhor falou, mas eu que dou conta da sua vida. É eu que te chamei no ventre da sua mãe. É eu que tenho um propósito na sua vida e esse propósito, homem, mulher, diabo, ninguém pode impedir. E ali fui eu. Falei, se Deus falou, né, amém, mas fiquei com medo. E aí eu não gravei. E eu falei com meu esposo depois. E aí, quando eu falei com meu esposo, olha, o Senhor falou comigo. E ele disse, o que Jesus falou com você? O que Deus falou com você? Eu disse, olha, Deus falou para mim que ele me colocou no canal, no YouTube, para me pregar, ele me deu essa ousadia, porque as portas vão se fechar. Pessoas vão se levantar e vão querer me impedir de pregar, de louvar o nome do Senhor. E ali ele falou, e o que Deus falou? Mais, eu falei. E Deus falou para mim que no Face, no YouTube, ninguém pode me impedir. Pode me impedir dentro de uma igreja, pode me impedir em outro lugar, mas ali não. Deus falou, não, você pode sair e evangelizar para os 4 cantos do mundo, que eu estou contigo. Então meu esposo falou, então se Deus falou, vai, faz. E se foi mesmo Deus que falou com você, ele falou assim, vai se cumprir. Porque toda palavra que Deus fala, ela não volta vazia. Se Deus falou, vai se cumprir. E o dia chegou, estamos nele. Estou aí vivendo esse tempo. A palavra de Deus se cumpriu. Mas Deus disse o quê? É necessário. É necessário.
E é fácil? Não é fácil, porque você não fez nada. Nada assim que leve à condenação. Nada que leve a uma rejeição. A pior coisa que tem é a rejeição. Você ajudar, fazer e ser rejeitado. Uma das piores coisas que tem é a rejeição, é o desprezo. E eu aprendo muito com Jesus. E eu falo, Gisele, se Jesus foi rejeitado, se Jesus foi desprezado, quem é eu? Quem é você, Gisele? Eu falo comigo mesmo. Para achar que não pode? Não, bem-aventurada, Gisele. Sois vós quando sois perseguido. Fique alegre e ame quem está te perseguindo. Ore, porque é uma pessoa que precisa de Jesus. É loucura ouvir essa mensagem? Para muitos é. É uma loucura. Ai, que loucura. Nossa, eu no lugar não faria isso. Eu não. Mas a gente segue uma direção de Deus. E quando a gente segue a direção de Deus, pode ter certeza. Não vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Então, o que vamos fazer? Vamos orar e abençoar. Não amaldiçoar quando estamos sendo perseguidos. Vamos viver o propósito de Deus, porque é necessário. E Deus falou para mim, você será perseguida. Não terão provas alguma para justificar esta perseguição. Mas é necessário, porque eu quero ensinar. Eu quero ensinar muita gente. E eu já estou entendendo o que Deus quer com isso. Porque eu tenho recebido muitas pessoas me ligando ou pessoalmente. Elas têm falado assim, Gisele, você tem me ensinado mais com as suas atitudes, você, seu esposo, sua família, do que muita gente que está pregando, falando. Você está me ensinando com a sua atitude. E esta é a melhor e a maior pregação que tem, porque foi isso que Jesus fez aqui o tempo todo aqui na terra. Jesus o tempo todo aqui na terra, ele não ficou só no sermão pregando. A maior atitude dele foi na cruz do Calvário. Esta foi a maior pregação dele por nós, se entregando como ovelha muda para o matadouro. Ele não falou nada. Ele simplesmente amou nós que os perseguia através do nosso pecado, da nossa falha, do nosso orgulho. Ele nos amou e nos ama. E nos ama. Jesus te ama. Então não deixe essa perseguição que você está sofrendo, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, na sua faculdade, com amigos, com família, não deixe isso te destruir. Se levante para a glória de Deus. Faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: orai, orai, abençoai. Abençoai os que vos perseguem e não os amaldiçoai. Os abençoai. Nós damos o que temos e eu vou dar o quê? Eu vou dar o que eu tenho. Eu tenho bênção de Deus. Deus, ele tem muito me abençoado, então muito eu vou abençoar também meu próximo. Eu vou celebrar. Celebre com os que se alegram. Chore com os que chorem. Mas viva a palavra de Deus. Se você não quer perseguição, é só ser desobediente. Não obedeça. Mas se você quer servir a Deus, se prepare para perseguição. E se prepare para viver a vontade de Deus, uma vida verdadeira, um amor não fingido. E se tiver que odiar, a palavra de Deus fala, odeia sim o mal e faça o bem. Deus abençoe a cada um de vocês e espero que todos vocês sejam muito abençoados. E se você está sendo perseguido, entenda, é para a glória de Deus. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Mas como? Eu não estou enxergando, eu não estou vendo. Não está vendo? Então glorifique, exalte o Senhor e espere com paciência, porque no tempo certo, na hora certa, você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. E seja grato, porque se você ser grato,
você já vai olhar para os lados e olhar para a circunstância, para a situação e já vai ver que a glória de Deus já está se manifestando. O Senhor está te sustentando. Então feche seus olhos agora, meu querido, minha querida, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, com este que está conosco agora, ó Pai, ouvindo esta mensagem. Esta mensagem, Senhor, fala sobre perseguição que o Senhor nos orientou e que esta perseguição que cada um de nós estamos vivendo, ó Pai, seja no ambiente de igreja, é um ambiente ali, ó Pai amado, de família, de escola, de faculdade, ó Pai amado, seja qual for a situação de trabalho, perseguição, aonde esta pessoa está sendo perseguida, ó Pai. Senhor, ó Pai amado, venha honrar a fé dela, o posicionamento, a paciência dela no Senhor, a esperança dela no Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa agora abrir os olhos, ó Pai, dar discernimento, dar direcionamento para que essa pessoa não perca as estribeiras e não faça a própria vontade, mas a vontade do Senhor, que é abençoar e não amaldiçoar. Abençoar, nos ajude a abençoar aquele que nos persegue, Senhor. Nos ajude a amar e que não seja um amor fingido, mas verdadeiro. E se tivermos que odiar, nós temos que odiar o mal e viver o bem do Senhor sobre as nossas vidas. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, pois este é o propósito diante de toda perseguição. E em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Mesmo que seja loucura para o mundo, para muitas pessoas, o Senhor tem um propósito. E que o propósito do Senhor seja feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Creia, o nome de Deus será glorificado através da sua vida diante desta perseguição. Não desista, cumpra a vontade de Deus, vença o seu orgulho e viva a vontade de Deus. Deus abençoe.